Nós aqui estamos juntos em termos de informação, com a ajuda da tecnologia, mas estamos juntos. Mas estar junto qualitativamente exige um passo além. Exige a sintonia, exige a sinergia, a formação de uma egrégora de integração. E essa integração, para acontecer, a gente utiliza então a oração. É no pensamento elevado que nós nos agregamos. Na superfície, como diria-se à luz do raio-x, na superfície somos todos muito diferentes e na profundidade somos todos iguais. Jesus nos traz o raio-x da alma, que mostra que por trás dos egos, das conveniências, das aparências, dos medos, das doenças, das belezas, das aparências todas, nós somos deuses dentro de nós. E é na busca desse Deus interior, desse Deus em mim, em você, nesse Deus que está no fundo de todas as células, de todos os átomos, de todos os seres, que a gente diz: Pai nosso, que estás no outro, no céu, no átomo, no arcanjo, no animal, em mim e em todos. Santificado seja o teu nome, o teu belíssimo nome, amor. Que o amor seja santificado dentro de cada um e entre nós também. Venha a nós, Deus, venha a nós que somos o teu reino. Seja feita a tua vontade, florescendo os botões, brotando as sementes, nascendo os animais, desenvolvendo os animais e os seres humanos, e os átomos se evoluindo também. Tudo se mexe, tudo se move, os astros do universo nas suas trajetórias. Santificado seja o teu reino, seja feita a tua vontade, que é o movimento, que é a integração, que é a relação, que é a unificação de tudo. Assim, na vida encarnada, como na desencarnada, assim na terra como no céu, assim no nosso planeta, como no sistema, como na galáxia, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos a necessidade exata para esse momento. Dai a todos o que exatamente cada um precisa. Perdoa as nossas dívidas, limpa-nos das impurezas que nós irresponsavelmente acumulamos com mágoas, culpas, medos, preconceitos, com pensamentos desarmônicos, sentimentos desarmônicos, palavras desarmônicas e ações desarmônicas. Limpa-nos de toda essa sujeira mental e espiritual que nós temos acumulado, assim como nós permitimos a limpeza dos outros através do perdão, assim como nós ajudamos os outros a limparem-se a si mesmos. Livra-nos, Pai, de todo o mal, de toda a desarmonia, de toda a perversidade, de toda a ignorância, de todo o ego. Que assim seja, agora e sempre, graças a Deus. Vamos lá? Hoje já contamos com
os nossos amigos aqui, Fernanda Pinto, Paula Fernandes, Débora Menezes, Eliana Maria Lima, Mônica da Silva, Adelaide Ferreira, Sandra Mandira, Eliana Quiodo, Marisa Toscano, Cláudia Silva, Isabel Cristina, Renata Franco, Janete Gomes, Rosa Rosinha. Muito bom a gente estar junto aqui, Andréa Salvatore, Angelina Ângel Souza, nossa grande amiga do Semente de Luz, Evandro Martins. É muito bom estar entre os amigos, Ana Maria Scorza, Maria Amélia Hunger-Butler, eu não sei se a pronúncia foi certa, Maria Amélia, Jussara Regina da Costa, Nilza Nascimento. É muito bom estarmos todos juntos, Ariovaldo Sartori, Jax Lepers. Maravilhoso que a gente esteja mais uma vez integrados em nós, entre nós e com Jesus. Hoje nós viemos falar sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador, em que Kardec seleciona uma parábola dos Evangelhos lá em Mateus 11, versículos 28, 29 e 30, em que Jesus nos fala assim: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. O convite é realmente esse encontro com a luz, que há tanto tempo Deus programa para nós, os nossos anjos da guarda nos impulsionam, nos estimulam. Jesus coordena e articula tudo nesse sentido, veio à Terra em grande sacrifício para facilitar, exemplificar, demonstrar esse caminho. Mas mesmo assim, nós, pelo menos esses 7 bilhões de encarnados na Terra, nesse momento, já quase 8 bilhões, nós somos aqueles que não aprendemos Jesus. Então nós precisamos analisar, porque são 2000 anos, pelo menos no mundo ocidental, há 2000 anos nós somos aproximados com a ideia de Jesus, seja numa igreja, seja na outra, seja encarnados, seja desencarnados. O tempo todo nós fazemos cursos, ouvimos palestras, pregações, integramos instituições, trabalhos, tudo nos chamando ao amor exemplificado por Jesus. Mesmo assim, como uma classe de recuperação que foi mal nas provas todas havidas durante o ano, nós ainda estamos em sala de aula. Há uma notícia ruim e uma notícia boa para os alunos de recuperação. Vocês lembram? A notícia ruim é essa: não aprenderam a lição durante o ano. Mas a notícia boa é que nem todos os alunos com baixas notas, com notas insuficientes, eram chamados para a recuperação. Aqueles que tinham notas muito ruins ou uma quantidade de faltas muito grande, esses nem eram selecionados para a recuperação. Só iam compor a recuperação aqueles que, se a média era 5, que tinham 4,5, 4,75, estavam muito próximos. A boa notícia é que nós estamos muito próximos, em tese. Mas precisamos, na prática, fazer com que essa proximidade, essa pequena distância do essencial,
possa ser cruzada o mais rapidamente possível. Então, para isso, nós precisamos conversar sobre a nossa relação com Deus. Para isso, vamos usar hoje também uma historinha. Uma história trivial que pode muito bem nos ajudar a pensar sobre a nossa relação com Deus. Uma fábula, na verdade. Uma fábula de uma pessoa que vivia numa casa muito escura. Muito escura. Tão escura que ela já estava toda machucada. De tropeçar nos móveis, de trombar com as outras pessoas da casa, de quebrar tudo à sua volta. Era uma vida de muita violência, de muita perda, de muito machucado em si e nos outros. Era uma vida infeliz. Aquelas pessoas maldiziam muito a vida, maldiziam a organização do mundo porque a vida não trazia luz para aquela casa. Por que isso acontecia? E foi nessa ocasião que um vizinho seu resolveu visitar a casa. E visitando aquela casa, sabe o que o seu vizinho disse? Que era um absurdo viver daquele jeito. Que a sua casa, a casa daquele vizinho, não era daquele jeito. Na casa do vizinho tinha luz. E aquelas pessoas que viveram na escuridão duvidaram. Foram então chamadas, convidadas pelo vizinho da casa iluminada a visitar a sua casa. E lá eles foram surpreendidos. E viram que a casa do vizinho tinha luz. As plantas lá não morriam, elas estavam viçosas, porque elas tinham luz. As coisas estavam limpas naquela casa, porque se conseguia limpar a casa porque havia luz. As próprias pessoas estavam saudáveis, não estavam machucadas. As coisas estavam inteiras à volta. E as pessoas voltaram depois para a casa escura. Só que cada uma das pessoas que morava na casa escura voltou com um pensamento. Uma boa parte delas, quase todas, voltou de lá maldizendo o sol, dizendo que o sol estava errado. Porque o sol iluminava a casa do vizinho e não iluminava a casa deles. Aquilo era uma injustiça, era um absurdo. Por quê? Esse sol não era justo, esse sol não era bom, ele tinha preferências. Mas uma daquelas pessoas entendeu o que acontecia e explicou para os seus amigos de casa escura. Talvez, ela não tinha certeza, talvez a nossa casa esteja escura por causa das janelas fechadas. Talvez a nossa casa esteja escura por causa das cortinas espessas que se encerram sobre as janelas fechadas. E os outros repudiaram, não. A causa da escuridão está na injustiça do sol. E esse debate durou muito tempo. E eles continuaram durante todo esse tempo, trombando uns com os outros, machucando-se mutuamente, quebrando as coisas, vivendo num lugar sujo, sem plantas, sem vida, doente. O que vocês acham dessa história? Uma história triste, não é? Pois a comparação é com a tristeza da nossa vida humana.
Nós, ao longo de toda a história humana, nós temos padecido muitos conflitos, muitas atitudes que prejudicam a nós mesmos, que nos ferem, que ferem um outro, atitudes que nos ferem, atitudes que depredam o ambiente, depredam as coisas e os seres que estão à nossa volta. Vivemos numa humanidade, num planeta sujo, pelo lixo que a gente produz, pelos problemas que nós geramos, pela atitude que nós vivemos, violento e sujo. Por quê? Porque o nosso planeta tem estado escuro. E por que esse planeta tem estado escuro? O nosso planeta tem estado escuro porque a escuridão que está na base do que nos machuca, da violência que nós causamos ao outro, a escuridão que está por trás da depredação do meio ambiente, do entupir o planeta de lixo, essa escuridão chama-se orgulho e egoísmo. Essa é a nossa escuridão. Por uma bondade do sol, ele enviou para a nossa terra um vizinho nosso, um ser que vivia na luz, numa casa linda, cheia de vida, limpa, mas que veio até a nossa casa escura, suja, cheia de violência, para dizer que há uma casa limpa. O início da pregação de Jesus era: arrependei-vos, o reino dos céus é chegado. O reino dos céus é o reino da limpeza, o reino da fraternidade, o reino sem autoviolência, sem heteroviolência. Esse é o reino que o vizinho nosso, que vivia na luz e que nos amava tanto, e ao sol, que resolveu vir até nós para desfazer essa injustiça absurda, porque não era a verdade. Nós estávamos todos iludidos que a causa da escuridão era do sol. Jesus veio dizer para nós que a nossa escuridão, que toda a escuridão humana, toda a violência, toda a desigualdade, todo o sofrimento, toda a dor, toda a doença humana tem origem no orgulho e no egoísmo. Essa é a nossa escuridão. Mas Jesus disse mais. Ele também nos ensinou a nos iluminar, a iluminar a terra. E disse que haveria um momento em que a terra seria iluminada e que aqueles que não estivessem prontos para viver numa terra iluminada seriam levados para outra casa, suja, escura, violenta, como eles se acostumaram a viver. Porque algumas pessoas da terra não estariam prontas, como não estão, é claro, é fácil ver isso, não é mesmo, amigos? Algumas pessoas na terra não estão prontas para viver num mundo onde se busque diluir, sublimar o egoísmo, viver para servir, viver para nos integrar com o próximo, viver em altruísmo, em alteridade, em empatia, em compaixão, que é a regra de ouro de Jesus. Faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Ame o próximo como a si mesmo. Muita gente não está sequer vinculada com esse ideal. Não é fácil de perceber isso? É claro que Deus, Jesus, os Espíritos de luz não vão selecionar para permanecer na Terra apenas os espíritos que já estiverem amando o próximo como a si mesmo. Se esse fosse o critério,
raríssimos de nós poderíamos ficar, não é mesmo? Mas o que Ele quer são a paz na terra está destinada aos homens de boa vontade, aquelas pessoas que desejem sincera, constante e perseverantemente a busca da transformação do seu egoísmo, do desarmamento individual, mental e espiritual, de largar essas pseudo-defesas que não nos defendem, como a da mágoa, a do medo, a do preconceito, que nós vimos acumulando à nossa volta, que nos pesam, que nos sufocam, sem nos proteger. Nós precisamos nos desvencilhar dessas pseudo-defesas que nos pesam e não nos defendem. Você está pronto para isso? Será que eu estou? Essa é a grande pergunta. Se estivermos prontos para isso, nós encontraremos no Evangelho o caminho para essa libertação. O que fazer com a culpa quando eu tiver clara a consciência de que errei muito? O que eu devo fazer? Segundo Jesus, nenhum trabalhador põe a mão no arado e segue trabalhando olhando para trás. Ele deve olhar para frente. Isso quer dizer o quê? Que não devemos nos amarrar, nos apegar nem aos acertos, nem aos erros do passado, mas arrepender-nos dos nossos erros, aprendermos com os nossos erros e crescermos com as lições de cada dia. Então, para a culpa, o arrependimento sincero, não da boca, o arrependimento que nos leva a atos concretos, o arrependimento que nos leva à reconciliação. Reconcilia-te já, enquanto estás a caminho, disse o Mestre. Nós precisamos estar prontos para isso. Essa multidão de almas, de pessoas que erraram e que ficam se culpando, se punindo, como se fosse isso o que fosse o mais lúcido para se melhorar, precisa se transformar. Deus não quer a sua punição, meu amigo. Deus quer que você se arrependa, que você levante e ande, como Jesus disse aos paralíticos. A culpa nos paralisa no passado. Imagine Jesus à tua frente falando: levanta-te e anda. Não é uma bela imagem? Paralíticos de todo o mundo, levantemo-nos e andemos. Mas há uma outra paralisia que nos liga ao passado, que não é do erro que nós cometemos, mas o erro que os outros cometeram conosco, situação que nos faz acumular mágoas. A mágoa também nos amarra ao passado, também nos paralisa em projetos de vinganças. Os romances espíritas falam de espíritos que ficam se vingando mutuamente nas múltiplas vidas por séculos, amarrados, presos num círculo de vinganças mútuas que não lhes permite avançar 1 milímetro. E o que fazer então com as mágoas, com aquela sensação de que as pessoas, aquele peso das pessoas errarem conosco? Pergunte para qualquer psicólogo, psiquiatra, como os consultórios estão cheios de magoados. A minha mãe não me amava, meu pai não me amava. Essa queixa é praticamente universal. As pessoas ficam se queixando, brigando com os fatos, brigando com a vida, como se fossem vítimas de um mundo mau.
E essa queixa, essa auto-vitimização, essa revolta, essa pena de si mesmo, da culpa e da mágoa, não nos fazem avançar, ao contrário, nos paralisam. O que fazer com outro tipo de peso que foi feito para nos defender, mas que nos paralisa também, que nos retém, que nos aprisiona, que nos envenena, que é o medo? O que fazer com o medo? A respeito do medo, Jesus, na parábola dos talentos, fala que o servo que pegou os seus talentos e enterrou é um servo mau e inútil. E o servo diz para o dono da vinha, que representa Deus, que deu-lhe os talentos, que ele tinha medo do dono da vinha, tinha medo do patrão, porque sabia que ele era rigoroso. Jesus ali nos ensina a multiplicar os talentos, a negociar, a investir, a movimentar as nossas capacidades. O que fazer então com medo? Tome as suas capacidades na sua mão, as suas inteligências, os seus talentos artísticos, o que você sabe fazer de bom, mas também as suas vitórias. Se você é um alcoólatra que conseguiu vencer o alcoolismo, ou as drogas, ou o consumismo, ou o ciúme persecutório, doentio, pegue as suas vitórias, inclusive sobre as suas próprias sombras, e ajude os outros. Nos Alcoólicos Anônimos, os alcoólatras já em abstinência há mais tempo servem de modelo, servem de orientação para os alcoólatras que estão há menos tempo em abstinência ou que ainda continuam usando. A melhor pessoa para ajudar quem fez o aborto, ou quem ajudou alguém a abortar, ou quem financiou um aborto, é quem já passou por isso. A melhor pessoa para ajudar uma família que tenha uma criança portadora de necessidades especiais é uma outra família. Essa é a base de projetos maravilhosos como os Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Consumidores Compulsivos, a Paz e assim por diante. Perante o medo, pegue o seu talento e ajude e sirva e coloque ele para movimentar, movimente e multiplique os seus talentos. O que fazer, enfim? Nós já falamos então da mágoa, da culpa, do medo. E o que fazer com o preconceito? Porque é fácil nos tempos de hoje nós acusarmos os outros de serem preconceituosos. Mas será que tem alguém na Terra que não seja? Ao preconceito, a receita de Jesus é o nascer de novo. No diálogo com Nicodemos, ele diz que quem não nascer de novo não vai ao reino dos céus. O que quer dizer isso? Ele mesmo explica. Não nascer de novo na matéria, com a reencarnação, mas não nascer de novo no espírito. Nós precisamos renascer em espírito. Não ficar apegados a imagens do passado. Se uma mulher fez mal a um homem, ele generaliza, toda mulher é assim. Se um homem fez mal a uma mulher, a mesma coisa. O homem, quando é tudo igual, só muda de endereço. E assim as raças, e assim as classes sociais, e assim as regiões, nós vamos nos fechando em preconceitos. Isso amesquinha a vida, amesquinha a alma, envenena. Nós precisamos nascer de novo. É por isso que Deus nos traz a reencarnação e o esquecimento. Porque nós fomos incapazes de nascer de novo em espírito. Mas agora nós precisamos fazer isso. Abra-se. Perceba as ideias enrijecidas e liberte-se delas.
As pessoas não são negras, não são mulheres, não são homens, não são deficientes, não são brasileiras, não são argentinas. Nós apenas estamos, nós somos espíritos temporariamente vestidos assim. Olhar a vida do ponto de vista da eternidade é uma grande alegria, uma grande libertação. Liberte-se do ego, liberte-se dos preconceitos. Isso é absolutamente imprescindível para você chegar no objetivo existencial da vida. Nós viemos na vida para aprender a amar. E para poder amar, nós precisamos nos desvencilhar dos medos, das mágoas, das culpas, dos preconceitos. Senão essas couraças não permitem que a gente olhe nos olhos, que a gente perceba, que a gente se coloque no lugar do outro. Nós estamos necessitados de empatia, necessitados de compaixão. E como receber compaixão? Nós encerramos esse primeiro momento do nosso encontro lembrando de São Francisco, que ele nos incita na sua oração, ele nos responde na sua oração o como fazer para recebermos o carinho, a assistência, o serviço, a ajuda, o perdão que nós tanto precisamos. Ele diz: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, façamos essa oração agora nas palavras e façamos essa oração daqui por diante, nos nossos dias, a cada momento das nossas vidas. Deus, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver mágoa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo no sentido da transformação, do aprendizado e da cura que nós receberemos em nós mesmos, a transformação, o aprendizado e a cura que nós tanto necessitamos. É morrendo no homem velho que o homem novo vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Muito bom, né, meus amigos? É uma delícia a gente estar nesses momentos com o melhor de nós e com o melhor dos amigos espirituais e com o melhor entre nós. Vamos ver o que a gente tem de questões, de temas trazidos pelos amigos agora. Vamos ver o que a gente traz aqui. O que as pessoas trazem para todos nós nos ajudarmos mutuamente nessa nossa trajetória. Juntos de novo, diz a Márcida, é isso. Juntos, essa simples expressão dela encerra tanta coisa, né? Juntos e renovados. É isso que Deus quer de nós, que nós nos ajuntemos e nos renovemos. Maravilhoso. Vamos ver. As pessoas chamam seus amigos, isso é muito bom, nos reunir, nos reunificar.
Cida Mello. Maurício, estou com saudade das palestras do Grupo da Prece. É muito bom. Grupo da Prece, Semente de Luz, Getal. São muitas as casas que nós temos o prazer de trabalhar juntos, o NEF, que Seara de Jesus, Seara de José. São muitas as casas que nós temos o prazer de atuar juntos, aprender juntos, e a saudade é realmente muito grande, Cida. Vamos lá, uma hora vai passar, isso vai passar, e se a gente passar por isso melhores, passar por isso bem, vamos voltar melhores, não é isso? Algumas pessoas reclamam que a internet fica caindo, espero que hoje menos do que o encontro passado, que foi muito difícil. Vamos ver, que mais? Sandra Lopes de Mendonça Sarmento diz: caiu com uma luva, estou lutando para meu filho parar de beber. Nós, para ajudarmos os outros, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a lição da humildade. Nós, quando estamos ajudando os outros, ajudamos para nos ajudar também. Uma mão lava a outra, uma faca se afia na outra, é dando que se recebe. Então, em primeiro lugar, quem quiser ajudar um viciado precisa perceber o seu próprio vício. E ao invés de dizer cure-se, diga curemo-nos. Vamos nos curar junto, na certeza, veja bem, meus amigos, na certeza de que Deus não colocou os nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas à toa nos nossos lados. São espelhos. Você, quando estiver olhando a dor, o vício, os problemas do outro, olhe para os seus próprios problemas. Só assim você vai chegar com humildade perante eles. E ao invés de falar cure-se, vai falar curemo-nos. Curemo-nos uns aos outros. Esse é o passo fundamental. Vamos ver o que mais? Margarete Machado, renovação de atitudes. É a única renovação real. Os salões de beleza estão cheios de métodos de renovação. Os salões de cirurgia plástica também. Mesmo as igrejas pretendem que as pessoas se renovem doando coisas, fazendo ritos, frequentando templos sagrados. Pois a única renovação real é a renovação interior, é a mudança de atitudes. Né? Essa certeza é absolutamente fundamental. Inclusive para os religiosos não sermos tão arrogantes com relação às pessoas que não têm religião e às pessoas de outras religiões. Mais humildade é o primeiro pedido de Jesus lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. É a condição para qualquer crescimento. Muito bom, Margarete, é isso mesmo. Vamos lá, Cláudia Silva. Temos que abrir as cortinas do coração para o amor entrar. A luz divina, amor ao próximo. Maravilhosa síntese disso que nós falamos aqui. Essas cortinas e essas janelas fechadas da nossa historinha, da nossa fábula, são os nossos sentimentos mal resolvidos. São talvez 3, 4, 5 cortinas uma atrás da outra com os nomes que nós já demos. Mágoas, culpas, preconceitos, medos. Brilha a vossa luz. Incita-nos, Jesus, estimula-nos, Jesus. Isso é maravilhoso. Precisamos abrir as cortinas, afastar o medo, a culpa, o preconceito das nossas casas mentais e permitir que a luz de Deus, que banha
a todos, banha tanto o seu vizinho quanto a nós, banha tanto o serial killer quanto o santo. Você tem dúvida disso? Que Deus não faz acepção, não faz diferença entre as pessoas? Não tem essa dúvida. Deus ilumina a todos. A diferença entre o santo e o criminoso é que o santo se abre para a luz. Como na nossa história. Uma casa é escura e a outra luminosa, mas não por culpa do sol, mas por culpa dos seus habitantes que não se abrem para a luz. Não é isso? Maravilhoso. Vamos ver se tem mais alguém com alguma colocação que nos estimule a essas reflexões. Adelaide Ferreira: é libertador saber que apenas estamos. Realmente, Adelaide, eu vou encerrar então com essa fala, com essa ideia tão libertadora, tão germinadora de vida dentro da gente. O que aconteceria com uma pessoa que agora aceitasse a vida eterna? Mas não da boca para fora, não por declarações, não por teologias. Aceitasse de verdade e soubesse que ela não é mulher, não é homem, não é negra, não é branca, não é brasileira, apenas está. Quebraria na origem as violências de uma nação contra a outra. Quebraria na origem a violência entre os sexos, a guerra dos sexos. Quebraria na origem a discriminação racial, a luta de classes entre ricos e pobres. Seria a quebra de todas essas nossas podridões. Simplesmente, olha só, simplesmente saber que nós não somos nada disso, nós apenas estamos. Nós estamos, ricos ou pobres, brancos ou negros, homens ou mulheres, brasileiros ou argentinos. Apenas estamos. Nessa condição, nós seríamos muito mais humildes, até porque saberíamos, estudemos a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Saberíamos que se nessa vida nós usamos mal a riqueza, na próxima podemos nascer pobres. Se usamos mal a sexualidade, na outra podemos ser violentados. Se usamos mal a raça, na outra podemos nascer na raça tão odiada. Se usamos mal a maternidade e a paternidade, podemos nascer inférteis. E que nada disso é punição. É apenas a oportunidade de valorizar pela ausência. Nós muitas vezes precisamos das ausências, das faltas para valorizar as coisas, não é isso? Às vezes acontece até com os nossos queridos falecidos. Só vamos valorizar depois que eles morrem. Às vezes só vamos valorizar um emprego depois que saímos dele. Só vamos valorizar um casamento depois que ele se desfaz. Não é isso? Nós também só vamos valorizar às vezes as nossas condições depois que perdemos. E é por isso que o rico pode nascer pobre, o branco racista pode nascer negro, o judeu com ódio dos palestinos pode nascer palestino, e assim por diante. Para aprender a olhar o outro lado, a ganhar um outro ponto de vista, a expandir o seu limitado universo preconceituoso. É isso que Jesus nos chama sempre, a uma expansão da consciência e a uma expansão do coração. Há muitas moradas na casa do meu Pai, há muitas moradas dentro de mim. Eu não sou essas mesquinharias que o preconceito tenta impingir. Eu apenas estou. Mas de verdade eu sou luz, eu sou Deus, eu sou tudo. Um dia, e que esse dia seja o quanto antes, nós aprenderemos isso e que tenhamos já a boa vontade para ver
Em tudo que está à nossa volta, Deus. Em tudo que está à nossa volta, uma extensão em profundidade de nós mesmos. E assim aprenderemos a amar o próximo como a nós mesmos, reconhecendo dentro deles, no fundo deles, Deus. Como o cumprimento indiano que fala: eu reconheço o Deus que mora em mim, ama, respeita, reconhece o Deus que mora em você. Assim seja, meu amigo, minha amiga, que nós tenhamos nos aproximado um pouco mais, tirado um pouco mais o que nos distancia e motivado muito mais a nos aproximarmos em profundidade, a nos aproximarmos em profundidade com todos esses que estão se sacrificando pela coletividade, como os lixeiros, os profissionais de segurança, os profissionais de saúde, os comércios que nos abastecem, as pessoas todas que estão precisando trabalhar. Oremos por todos eles que são nossos irmãos. Oremos também por aqueles que não compreenderam a necessidade de se sacrificar pelo próximo. São crianças que, tanto quanto nós mesmos, há pouco tempo atrás, não conseguia enxergar ainda o outro, não conseguia perceber o outro, não conseguia ainda se colocar no lugar do outro. Não os ataquemos. Como crianças, assim que pudermos, os ajudemos. Somos todos irmãos, somos todos um. A saúde de um necessita da saúde do outro. Que nós não precisemos de mais pandemia para aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Assim seja, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por estarmos juntos aqui e até a próxima. Espalhe esse vídeo se você gostar, se achar que serve para alguém, e esteja conosco nesse domingo às 5h30 da tarde, 17h30, quando nós falaremos sobre a terceira bem-aventurança, a bem-aventurança da autopacificação, aquela em que Jesus fala: bem-aventurados os mansos. Olha que bem absolutamente imprescindível para esse nosso momento. A autopacificação. Domingo, 5h30 da tarde. Venha, traga os amigos e vamos cada vez mais nos integrar na luz. Até a próxima. Muito obrigado por hoje.